São 10 horas e 9 minutos, você que nos assiste pela Record News, aqui na Rede Diário de Comunicação, acompanhando o terceiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura da capital do Amazonas. E segundo o sorteio, que já foi previamente feito entre os representantes das coligações, agora neste terceiro bloco, de acordo com o que foi realizado, Paulderney faz pergunta para Henrique com comentário do candidato Serafim. Lembramos que nós temos 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta e também 3 minutos para os comentários. Candidato Paulderney. Obrigado. Candidato Henrique, aqui em Manaus, nós temos um problema gravíssimo de habitação popular. Foram destinadas pelo programa Minha Casa e Minha Vida algo em torno de 16 mil moradias desde que o programa começou. Mas nenhuma moradia foi feita, nenhuma casa, nenhum apartamento foi construído durante essa administração. E é óbvio que nós precisamos melhorar a qualidade da moradia das pessoas que muitas das vezes vivem num igarapé que quando vem a chuva invade a casa das pessoas, e nós precisamos melhorar essa qualidade. Qual é a proposta que você, candidato Henrique, tem se chegar a ser prefeito de Manaus para melhorar as condições de moradia da nossa população? O candidato Henrique tem 3 minutos para a resposta. Candidato. Obrigado, Paulderney. Todo mundo quer sair do aluguel, não tenha dúvida. Todas as pessoas, quando a gente anda pelas ruas e corta o coração, porque agora a legislação eleitoral proíbe qualquer tipo de benefício, e eu estou torcendo para acabar logo esse período eleitoral para a gente poder voltar. Hoje você não pode dar um afago no eleitor, você não pode socorrer, você às vezes omite socorro, como ontem, por exemplo, quando eu andava lá no União da Vitória, que uma mãe correu para mim e disse: meu filho recebeu queimaduras, está lá, eu acho que com queimaduras de 2º grau, e o que eu faço, Henrique? Eu não tenho dinheiro para levar essa criança para o hospital, e você tem que dizer o quê? Não, eu não posso fazer porque é período eleitoral. Isso corta o coração. As pessoas querem casa, a gente anda nas ruas, as pessoas pedem kit de madeira, pedem um terreninho, e infelizmente, Paulderney, o que a gente tem para dizer é que o vice da Vanessa, não sei como foi escolhido, porque ela foi escolhida no dia da convenção, mas o vice da Vanessa era o secretário de Habitação do Amazonino Mendes. Só saiu agora, só se desincompatibilizou, porque virou candidato a vice. Será que, de repente, esse vai ser escolhido novamente pela Vanessa para voltar para a Secretaria lá de Habitação? Não foi construído uma habitação. Isso é uma vergonha. E a Secretaria Municipal Pública de Habitação, ela foi feita não para garantir benefícios para os ricos. É importantíssimo que a gente valorize essas pessoas que conquistaram a riqueza, que hoje moram dentro de condomínios. Os condomínios têm asfalto, têm água mineral porque vem do poço, tem iluminação pública, tem segurança, tem tudo o que uma cidade deveria oferecer a essas pessoas, mas eles moram dentro de condomínios. A gente quer criar de Manaus um grande condomínio, mas um condomínio onde as pessoas sejam dignas, e para isso nós vamos construir habitação para essas pessoas. Vamos construir, sim, através de convênios com o governo federal. A Dilma, você viu ontem na propaganda eleitoral, a Dilma está com a gente também. A Dilma está com o Henrique Oliveira, está com todos os outros que fazem parte da base. Ela vai, sim, ser simpática aos nossos projetos de habitação. A Prefeitura Municipal de Manaus vai criar a infraestrutura, Paulderney, com arruamentos, com avenidas, com esgoto. Depois disso, sim, aí vem a habitação. A Prefeitura Municipal de Manaus pode contribuir, sim, para isso, e nós vamos fazer a partir de 2013, agora, a partir de janeiro, essa revolução na habitação, dando casa para realmente quem precisa. Não tem essa história de dizer: olha, eu sou sobrinho de deputado, eu sou parente de senador e quero uma casa, uma inscrição na SUAB. Para todos que merecem realmente. Obrigado, candidato Henrique. O candidato Serafim terá 3 minutos para comentar esse tema. Candidato. Perfeitamente. Eu volto inicialmente à questão de um computador por aluno. Esse computador, ele é preparado exatamente até contra roubo. Porque se o computador for roubado, a central desliga o chip
e o computador não funciona. Agora, sabe por que eles não querem que você tenha um computador? Porque o computador é o caminho da revolução. Pelo computador você vai ter acesso à internet, você vai ter acesso a bibliotecas, você vai poder estudar melhor. O seu filho, eles falam tanto em pobre, e exatamente isso, o filho do pobre vai ter direito ao computador da mesma forma que o filho do rico tem. Aí coloca a questão da segurança. Não. Tem que melhorar a segurança e para isso vai ter vigilante na porta das escolas. Agora a polícia do governo do estado, a civil e a militar, tem que trabalhar mais no sentido de melhorar a segurança na nossa cidade. Um computador por aluno é um programa fantástico. Esse é um programa que tem origem no governo federal, ele está todo institucionalizado. Pernambuco avançou sim, e tudo aquilo que é bom nós vamos trazer para cá. Um computador por aluno é bom e nós vamos trazer para que o seu filho tenha o mesmo direito que o filho do pobre. Essa é a realidade. Agora, como isso mexeu com a cabeça das pessoas, isso é uma revolução, isso permite o acesso ao mundo. Aí eles não querem, eles querem que você continue ali naquele gueto. Não, isso não, nós vamos avançar. Sobre a questão da habitação, é um problema sério em Manaus. E eu vejo que as pessoas minimizam a questão. Sempre em época de eleição vem essa história. Eu tenho tranquilidade para dizer isso, porque ninguém mais do que eu estimulou a construção civil, diminuiu impostos e permitiu avanços nesse campo. Como, por exemplo, as 140 mil isenções de IPTU para os mais humildes, que eu fiz e eles acabaram, com uma série de outras coisas, como a domingueira, a integração temporal e tantas outras coisas boas, o remédio fácil, a meia na catraca dos estudantes. Então, tudo aquilo que é para beneficiar o pobre, eles se dizem defensores do pobre, mas aí querem acabar como acabaram. A atual administração acabou. A atual administração que tem mais de uma candidatura, que você sabe muito bem, eu não preciso repetir aqui, quem são os candidatos apoiados pela atual administração. Ok? E só para corrigir, o Vital era secretário do Trabalho, não era da Habitação. Da Habitação é o Voltaí. Os dois são do PT e estão com a Vanessa. Obrigado, candidato Serafim. Agora, seguindo a nossa ordem do debate, a candidata Vanessa faz pergunta ao candidato Arthur, que tem 3 minutos para responder, com comentário do candidato Henrique. Candidata Vanessa, 1 minuto. Vou gastar 1 segundo para dizer que tenho muito orgulho de ter um vice na minha chapa indicado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo partido da presidenta Dilma. Aliás, foi ela quem escolheu o meu candidato a vice. Eu gostaria de perguntar ao candidato a respeito do transporte coletivo. No meu plano de governo, eu priorizo muito o transporte coletivo, para levar qualidade de vida às pessoas que demoram muito nos trajetos e não andam pela cidade com conforto. E vou trazer a domingueira ampliada. O que é a domingueira ampliada? Com uma única passagem, um único bilhete aos domingos, a pessoa poderá, durante 8 horas, pegar quantos ônibus queira. Mas eu vou fazer imediatamente retomar o controle do transporte coletivo para a prefeitura, porque é inadmissível que o transporte coletivo, que é um serviço concedido, esteja no controle dos empresários. O senhor concorda com as minhas ideias, candidato? Obrigado, candidata Vanessa. O candidato Arthur tem 3 minutos. A Manaus que eu governei era mais simples. E o problema que havia à época foi resolvido plenamente pela minha gestão. A pior frota do país e o pior sistema viraram, ao fim de 4 anos, a segunda melhor frota e o segundo melhor sistema, atrás apenas de Curitiba. Eu vejo a questão como muito mais complexa do que aqui nós trabalharmos em sabadeira ou domingueira. Eu sou a favor da domingueira, sim. Eu penso, por exemplo, no sistema binário. Mão para lá na Constantinelli, mão para cá na Djalma Batista. Para que nós passemos a ter todo aquele espaço dessas avenidas amplas, inclusive com o lado direito de cada avenida concretado para acabar de vez com a buraqueira, e preparando a chegada de um sistema superior, que para mim é o BRT.
mas já com essas medidas simples como essa, algumas intervenções viárias que eu julgo necessárias, umas mais profundas, outras mais simples, nós ampliamos de 12 km por hora, essa coisa morosa, ruim, que é hoje o trânsito de Manaus, numa velocidade insuficiente, porém menos ruim, de 16 km por hora. Eu entendo que nós temos intervenções viárias a fazer, que nós temos que trabalhar, e aí se pode, muita gente fala em informatização dos semáforos, mas sem o sistema binário eu não vejo como que isso possa de fato acontecer. Com o sistema binário implantado, vai ser possível isso acontecer sim. Entendo mais que nós temos que recuperar vias que estão hoje completamente esburacadas, que nós temos que abrir novas vias, tomar todas essas medidas que prepararão a chegada do BRT, que é caro, mas é o mais barato dos sistemas eficazes e que para mim deveria ser implantado na Manaus inteira. Manaus tem 3.800 quilômetros de vias asfaltadas, 1.600 dos quais em petição de miséria. Eu quero pavimentar, isso é possível, em 4 anos, 100 quilômetros de vias por ano. Se 4 prefeitos, a começar por mim, fizerem isso, esse passivo desaparece. E nós temos, então, a perspectiva de ter uma Manaus que não tenha que optar entre a buraqueira e a tremedeira. Nós vamos fazer, de início, a pavimentação das principais vias para preparar Manaus para que ela fique bonita, faceira, com uma mulher bonita e sedutora que ela sempre foi e vai voltar a ser. Manaus, a cidade da Copa. Obrigado, candidato Arthur. O candidato Henrique terá 3 minutos para o comentário. Um rápido comentário em relação aos candidatos que me antecederam, só para dizer que o grande apartheid que existe hoje no Brasil é o apartheid, a separação, a secção feita pela educação. E quem me conhece, quem sabe o tamanho do coração que existe dentro desses 2 metros de altura, sabe que a gente tem um carinho especial exatamente pelas pessoas que precisam do serviço público. Serviço público de transporte, serviço público de educação, serviço público de saúde, não foi feito para os ricos. Esses serviços foram feitos para as pessoas menos valorizadas, menos contempladas com a geração de renda, com renda. Então você não vê um rico precisando matricular o seu filho numa escola pública, você não vê um filho precisando, um filho de rico precisando andar de ônibus, de sistema de transporte coletivo, você não precisa e vai ver nunca um rico procurando, a não ser que seja um pronto-socorro, que são muito bons, e parabéns aos pronto-socorros aqui de Manaus, exatamente procurando um sistema de saúde. Quando a gente fala que existe um risco muito grande com essas propostas todas, que são muito bonitas, que daqui a pouco eles vão estar prometendo, além do computador, a impressora do meu filho, o molden do meu filho, o papel para o meu filho. Isso tudo é campanha eleitoral, para poder enganar você. As coisas são muito mais fáceis. E o que eu fico estarrecido é porque quando o Serafim falou disso, ele já deu até o nome da empresa que vai vender os computadores. Já deu o preço dos computadores. Eu pergunto para ele, será que ele não vai fazer a licitação para tudo isso? Será que ele vai ajudar lá o governador de Pernambuco que comprou na mesma indústria, pelos mesmos valores, vai ter 2 computadores, um em casa para a família toda e um para a criança para ficar lá na escola. O computador tem que ficar na escola. Eu quero dizer que a Copa do Mundo vai ser a grande alavancada, Arthur, para que a gente possa cuidar dessa cidade e criar uma nova mentalidade. Vamos ganhar dinheiro com o turismo. O turismo, sim. Vamos preservar os empregos da Zona Franca de Manaus. Eu fui o relator. Tem gente dizendo que eu não fiz nada, que eu sentei em cima do projeto da relatoria da prorrogação da Zona Franca. Eu fui o relator na CCJ. Já foi aprovado os 73 anos, até 2073, mais 50 anos. Agora só falta lá o Marcos Maia, que é presidente da Câmara, e do Lula, resolveram o problema da prorrogação com a Dilma lá, que são os candidatos que apoiam a Vanessa. Então, a gente vai fazer da Copa do Mundo de 2014 essa nova alavancada para a geração de renda, riqueza, cuidando de mobilidade urbana, cuidando de transporte coletivo, cuidando de saúde, cuidando da educação, porque eu vou acordar cedo e vou dormir tarde e vou governar nas ruas. Vou estar desde cedo, não vou governar dentro de gabinete nem dentro de casa, vou estar nas ruas escutando você, porque quem mais importa nessa situação toda é você.
Obrigado, candidato Henrique. São 10 horas e 24 minutos. Você está acompanhando o debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus pela Record News. Seguindo a nossa ordem aqui, o candidato Arthur faz pergunta à candidata Vanessa com comentário do candidato Sabino. Candidato Arthur, 1 minuto, por favor. O projeto da candidata para ampliação do sinal digital em Manaus e, o que a candidata sabe, que é bem diverso, o projeto para inclusão digital em Manaus. Ok, obrigado, Arthur. Candidata Vanessa, a senhora tem 3 minutos. Primeiro eu quero falar a respeito da pergunta que eu fiz anteriormente ao candidato, relativa ao controle do transporte coletivo. O candidato não me respondeu, porque o que acontece na cidade de Manaus hoje é que são os próprios empresários de ônibus que controlam o transporte coletivo. E por isso, Manaus é a única capital brasileira que os ônibus não têm GPS. E pela falta do GPS, que é um dispositivo que todos os telefones celulares têm, o empresário perfeitamente pode enganar a população, dizer que o ônibus está rodando enquanto o ônibus está na garagem. Mas eu não obtive essa resposta. Em relação à inclusão digital, tem gente que acha que a Copa vai deixar um legado negativo. Ao contrário, eu acho que a Copa é muito importante para a cidade de Manaus. Eu acompanhei de perto a nossa luta para trazer a Copa de Manaus. Vamos ao Pará e perguntar para os paraenses o que eles acham da Copa ter vindo para Manaus e não ter ido para o Pará. Então a Copa, ela vai deixar um legado importante. Um deles é a questão da internet, que a nossa internet não é uma internet de qualidade, porque a nossa internet ela vem por satélite ou vem pela BR 319 e com muita dificuldade para atravessar o rio, fica lá do outro lado e depois para cá também com via satélite. E as 12 sedes da Copa do Mundo serão as prioridades do Ministério das Comunicações para melhorar a qualidade. E melhorando a qualidade, isso é um projeto que já está lançado, já está pronto e em breve está sendo instalado aqui na cidade de Manaus. E ficando pronto esse projeto, a gente vai poder trabalhar muito mais no processo de inclusão digital. Não só levar a internet nas escolas, mas levar a internet nas praças públicas, levar a internet aos hospitais, ou seja, no entorno das unidades da prefeitura, dos prédios da prefeitura, a gente vai poder permitir que a população tenha acesso de forma gratuita à internet, porque a internet, sem dúvida nenhuma, é muito importante, não só para o aprendizado dos meninos e das meninas, mas é muito importante para os trabalhadores estarem bem informados, para as trabalhadoras estarem bem informadas. E quando eu falo muito e repito, em parceria, é porque não adianta. Eu sou candidata a prefeita de Manaus, eu tenho pulso, eu tenho experiência, competência para administrar essa cidade. Agora, sem a parceria com o governo federal, pouca coisa a gente vai poder fazer. Em pouca coisa a gente vai poder evoluir. Está aqui o exemplo da inclusão digital. Mas vamos falar do Minha Casa Minha Vida, a mesma coisa, do Brasil Carinhoso. Então é por isso que eu falo em parceria. Eu vou governar a cidade de Manaus na paz. Eu acho que Manaus está cansada de ser fruto de um desacerto político, porque quem sofre são as pessoas. Obrigado, candidata Vanessa. Agora o candidato Sabino tem 3 minutos para o comentário. Eu quero dizer mais uma vez a você que está nos assistindo. A candidata Vanessa, toda vez que ela cita isso, parece-me que só vai ter alguma coisa aqui em Manaus se a presidente Dilma só vai fazer se ela ganhar as eleições. Ou então Manaus não faz parte do Brasil. Parece que você não me elegeu como deputado federal, não elegeu o Paulo Dernei, nem o Henrique, para representar o Amazonas, que fazemos parte. Eu faço parte da base. Você acha que se eu for prefeito de Manaus, a presidente Dilma não vai fazer nada porque a Vanessa não ganhou as eleições? Isso é chantagem? Isso daí o que é? É chantageando você de casa? Que você não tem direito mais de escolher o seu candidato? Porque só o que se vê na televisão agora é isso. A candidata Vanessa dizendo que só vai vir para Manaus os benefícios se ela for eleita. Não é assim, meu amigo. Não acredite nisso, não. Eu fui eleito com o seu voto. Eu sou deputado federal e tenho te representado muito bem. A deputada Vanessa, senadora, quando ela foi deputada, ela não aprovava sozinha as coisas lá, não. Lá existem bancadas. Então, tenho certeza, a presidente Dilma não é esse tipo de presidente que jamais vai fazer isso com o Amazonas. Ela teve 90% dos votos do nosso estado. Eu fui pedir voto para ela. Então, tenho certeza, não fique com medo disso, de forma alguma. Essa semana,
antes de eu falar, eu quero dizer para você que nós vimos uma verdadeira briga na televisão e nos jornais. Os dois candidatos, a candidata e o candidato do poder. Um brigando com o outro, que foi uma guerra, não teve propostas. Não se fala aqui, agora todo mundo aqui são amigos. Não quero esclarecer para você o que aconteceu. Você teve que assistir a televisão e você teve que aguentar todos os dias as exceções do que aconteceu na cidade de Manaus. Agora ninguém se fala nisso. Ninguém toca nesse assunto. Aí vem, se não votar no A, vai ter problema. Se não votar na candidata, não vai vir nada para Manaus. Manaus vai ser esquecida. Não faz parte do Brasil. O que é isso? Vamos respeitar o eleitor. Vamos respeitar a consciência de cada um. Eu fui o deputado que pedia CPI das empresas de telefonia desse país. Por que não pediram antes que querem uma internet melhor, uma telefonia melhor? Agora chega de fazer chantagem com você. Você não pode aceitar isso. Se não votar na candidata, a presidente Dilma não vai atender o novo prefeito de Manaus. Henrique, não te preocupa. Você falou que o Serafim vai comprar os computadores. Ele não vai comprar porque o prefeito de Manaus vai ser eu. E eu não vou deixar que isso aconteça. Pode ter certeza. E você, eleitor, fique atento. Não se renda à chantagem. Nosso povo é um povo bravo. É um povo que tem coragem. Obrigado, Sabino. Nós concluímos então o terceiro bloco deste debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus aqui pela Record News. Voltaremos em seguida com mais perguntas, respostas e comentários. São 10h31, voltamos em instantes. Record News, eleições 2012.